Bom dia a todos. Bem-vindos ao ciclo de webinars da Ambidata. O tema deste webinar irá ser não conformidades ou reclamações, os efeitos e consequências da qualidade. Vamos só aguardar mais um instante, também dar-vos a indicação que iremos ter este webinar irá ser disponibilizado mais tarde no nosso canal de YouTube, também nos nossos canais de Facebook e de LinkedIn. Também dar-vos aqui esta mesma indicação que o webinar tem como principais objetivos identificar a importância de um sistema de gestão de constatações na melhoria contínua, assim como também uma abordagem da ISO 9001 ao processo de gestão de reclamações. Vamos ter a Diana Ribeiro, a diretora comercial da Ambidata, e eu, Jorge Pinto, gestor comercial do QMS Hightech. Passaria então a palavra à Diana. Olá, bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir corretamente, espero que estejam todos bem de saúde. Vamos ter mais um webinar hoje, será o último deste ciclo. Agora regressamos novamente em setembro com mais uma quantidade de webinars, mas enfim, vou dar seguimento ao tema de hoje, que tem a ver com as não conformidades e ou as reclamações. Mas antes de falar disso, eu acho que é importante olharmos um bocadinho para aquilo que são os princípios da gestão da qualidade. Porquê? Porque a adoção dos princípios permite às organizações terem a capacidade de gerir os desafios resultantes do ambiente em que estão inseridos. E em termos de princípios, estamos a falar de 7 grandes princípios: foco no cliente, liderança, comprometimento das pessoas, abordagem por processos, melhoria, tomada de decisão baseada em evidências e gestão dos relacionamentos. Os princípios devem ser sempre considerados e analisados em conjunto. Nenhum é mais importante que o outro ou menos necessário para aquilo que é considerado o alcance dos resultados. No entanto, e como é o caso de hoje, em determinado momento da vida da organização, a aplicação e desenvolvimento de um determinado princípio poderá ser mais relevante que outro. E é isso mesmo que nós vamos fazer hoje, ou seja, vamos optar por relacionar as não conformidades e as constatações ou as reclamações a 2 grandes princípios. E estamos a falar do princípio da melhoria e do princípio da tomada de decisões baseado em evidências. Qual é o objetivo destes dois? Basicamente é dar mais ênfase à capacidade de um sistema de gestão da qualidade cumprir as suas promessas e acentuar a filosofia em que o resultado conta. No que diz respeito à melhoria, as organizações que têm sucesso estão permanentemente focadas na melhoria, isso é algo que é transversal a todas as empresas, e obviamente que a tomada de decisões baseada em evidências tem por base a análise e avaliação de dados e de informação que sejam mais suscetíveis de produzir os resultados desejados, ou seja, o foco é sempre no resultado. Falando um bocadinho do princípio 5, que tem a ver com a melhoria. A melhoria aplica-se aos produtos e aos serviços fornecidos ou a fornecer pela organização. Ao melhorar tanto os produtos como os serviços, quer sejam os existentes, quer sejam os novos, ou alterações significativas, assegura-se a manutenção ou aumento da satisfação do cliente, potenciando novos clientes ou mercados e contribuindo para a sustentabilidade da organização. Existem oportunidades de melhoria, decorrentes de alterações nas circunstâncias internas e externas, partes interessadas, análise e observação dos processos e práticas, e obviamente que cabe à organização estar sempre atenta e disponível para identificar e concretizar estas oportunidades. A identificação deste potencial de melhoria por esta principal questão é possível fazer melhor de outra maneira com melhores resultados. Basicamente, para atingir o que nós queremos com isto é que para atingir a melhoria é necessário reagir às não conformidades
analisando e trabalhando as causas até à sua origem e determinando ações corretivas eficazes. Nós depois vamos mostrar mais à frente como é que vocês, utilizando uma das nossas ferramentas, que é o QMS Hightech, conseguem gerir todas estas áreas no que diz respeito à área de melhoria. Um outro ponto que tem a ver com outro princípio, que é o princípio 6, relacionado com a tomada de decisão baseada em evidências. Já sabemos que a tomada de decisão é um processo contínuo da vida das organizações a diferentes níveis. É um processo que pode ser complexo. Porquê? Porque tem diversas fontes e tipos de informações, com diferentes qualidades e validades. E já sabemos que a decisão é tão mais objetiva e merecedora de confiança quando é tomada a partir de fatos, evidências e análise de dados, ou seja, orientar a decisão das organizações baseada em evidências. Aproveito para fazer uma pequena aplicação dos princípios a 2 requisitos da norma. Não vamos estar aqui a abordar todos, vamos apenas elencar 2 requisitos que dizem respeito a cada área, uma área das reclamações e outra área das não conformidades. Um dos requisitos tem a ver com a satisfação do cliente. E já sabemos que as reclamações formais ou reclamações ao nível da garantia ou insatisfações são outra fonte de informação sobre a satisfação do cliente. Ou seja, a reclamação pode ser um meio para nós também avaliarmos a satisfação do cliente. Considera-se, portanto, que as reclamações do cliente constituem um indicador de baixo nível de satisfação do cliente, mas a sua ausência não implica necessariamente um elevado nível de satisfação do cliente. O que é que queremos dizer com isto? Que é as reclamações não estão diretamente relacionadas com a satisfação ou não do cliente. Muitas vezes temos clientes que não nos fazem chegar a sua insatisfação e por desconhecimento nós achamos que eles estão plenamente satisfeitos e às vezes isso não acontece. Assim como também nem sempre as reclamações dos clientes são justificadas ou mesmo bem intencionadas. Pondo de parte estas 2 situações, obviamente podemos inferir que um cliente que comunica a sua insatisfação é alguém que quer manter a relação com a organização. É importante saber ouvir estes clientes e entender os motivos de insatisfação, e é um meio para compreender melhor quais as suas necessidades e expectativas, nomeadamente as que estão implícitas e não são obrigatórias. Em resumo, uma boa resposta da organização a uma reclamação pode permitir não só a fidelização do cliente, mas também o aumento da sua satisfação, podendo traduzir-se em recomendações feitas a outros potenciais clientes. Portanto, ter atenção a isso. Às vezes a satisfação do cliente não é apenas com um cliente, mas o retorno que isso poderá trazer ao nível de outros clientes, outros mercados e novos negócios. Um outro requisito, estamos a falar do 10.2, não conformidade e ação corretiva. Qual é o resultado pretendido? A organização identificar falhas e incumprimentos, corrigi-los, investigar as causas e tomar ações para prevenir a recorrência. Desta forma, relacionado com o que nós já falamos, assegurar a melhoria. Uma não conformidade é a não satisfação de um requisito e a ação corretiva. A ação tomada para eliminar a causa de uma não conformidade e permitir a sua repetição. As não conformidades podem ser detectadas internamente ou externamente, ter a origem em reclamações de clientes. Lá está, vamos sempre relacionar os diferentes requisitos com os princípios de um sistema de gestão da qualidade. Podem ser identificadas no controle das saídas não conformes de processos, produtos ou serviços em auditorias internas ou externas. Há muitas fontes de entrada de uma não conformidade. O primeiro passo será sempre reagir a essa não conformidade. Isso implica definir medidas para corrigir e controlar e para lidar com as consequências, obviamente na medida em que seja aplicável. Obviamente que determinar as verdadeiras causas do problema, o porquê da não conformidade, deverá ser um exercício, por vezes exaustivo, mas o que é importante é que permita chegar aos fatores que o determinam para que se possam eliminar verdadeiramente. Enfim, falemos aqui um bocadinho nos conceitos, naquilo também que a norma, e aqui estamos a falar da 9001, nos diz, mas tão ou mais importante que aquilo que eu vos disse é aquilo que o Jorge vos vai dizer, que tem a ver com de que forma é que nós poderemos, com a nossa aplicação, o QMS Hightech, dar resposta a estes pontos. Jorge, passo-te a palavra.
Obrigado, Diana. Então, passaria, sendo assim, de seguida, passaria a um exemplo prático de como gerir o módulo da gestão de constatações com o QMS iTech. Primeiramente temos então aqui um exemplo de uma configuração. Neste ecrã principal do QMS iTech conseguimos rapidamente ver no topo todos os principais separadores e o módulo de constatações que iremos analisar de seguida. Primeiramente, porque é que chamamos constatações a este módulo e lá está, propositadamente assim o chamamos, pois aqui vamos registar todas as atividades, sejam elas reclamações, não conformidades, gestão de risco ou oportunidades de melhorias, entre outras que as estruturas queiram definir. Neste módulo, uma área mais de registro da qualidade, como foi referido anteriormente pela Diana, conseguimos gerir todas as atividades e depois, mediante o tipo de constatação que vamos registar, podemos ter tipos de ações e intervenções diferentes. Conseguimos ver nesta configuração da nossa base de dados, desde o tipo de constatações ao estado em que as mesmas se encontram. Para além disso, podemos pesquisar não só por data de constatação, por data de registro, por tipo e por descrição. Passaria para a configuração de uma reclamação. Neste exemplo, podemos ver que para esta reclamação definimos 4 tipos de ações. Uma correção, uma ação corretiva, uma compensação e uma resposta ao cliente. Por sua vez, no exemplo seguinte, vemos outro tipo de constatação. Aqui, para esta não conformidade, foram definidos outro tipo de ações. Podemos ver uma análise, uma ação corretiva e uma ação preventiva. Voltando ao exemplo anterior da reclamação, vemos que para além dos tipos de ação, temos desde o responsável aos dados de registro, avaliação de eficácia e critérios de sucesso. Conseguimos também ter toda a informação e indicação da constatação que estamos a visualizar. É possível ainda, clicando em cada uma das ações, ter o detalhe da ação para o qual foi parametrizada. Vamos então ver um exemplo do detalhe de uma ação corretiva. Vemos que nesta ação da constatação foi feita uma ação corretiva. Para além do acesso ao registro, temos a data da sua aprovação, se foi feita a eficácia ou não, o seu acompanhamento e todos os dados relativos à ação. De uma forma genérica, conseguimos gerir não só o registro, mas também todas as ações relacionadas com a constatação. Novamente, na janela principal do módulo, conseguimos ver os separadores de abertura, análise, eficácia, campos adicionais, documentos e notificações. Neste separador que estamos a ver, de abertura, é possível ter uma visão exata dos intervenientes, da origem, dos setores e dos seus responsáveis. No separador seguinte, vemos o responsável da constatação, a análise, a causa, o critério e podemos definir e tipificar aqui toda essa informação. Temos também a possibilidade de avaliar a eficácia da constatação neste separador, assim como também, existindo a necessidade, podemos adicionar todo o tipo de documentos. Um exemplo de um e-mail enviado ou um documento com registro. Aqui conseguimos alocar, é possível colocar todo o tipo de ficheiros necessários para documentar esta constatação.
Em todas as ações, em todos os estados, é possível enviar notificações para os responsáveis de cada ação para, em determinada data, fazer o respectivo seguimento. Conseguimos ainda ver as ações que foram executadas e o tratamento que foi feito. Rapidamente temos acesso aqui a estes registros e a esta informação. Existindo alguma alteração feita no módulo, temos que registar, tipificar o motivo da mesma. O sistema é 100% rastreável, conseguimos saber quem fez, o que fez e quando fez. Abro agora um espaço para questões, estejam à vontade para as colocar. Tenho aqui uma primeira questão da Patrícia Baltarejo, em que pergunta da possibilidade de obter o preenchimento do PAC com estes registros. Sim, Patrícia, antes de mais obrigado pela sua questão. Está parametrizado nos nossos indicadores a possibilidade de o cliente conseguir aceder e ter acesso a o preenchimento do PAC. Portanto, conseguimos sim consultar nos nossos indicadores. Tenho aqui também uma questão da Luísa Matos, em que pergunta se é possível assistir a uma demonstração do QMS Hightech. Sim, Luísa, poderá-nos facultar os seus dados e entraremos em contacto consigo para agendarmos uma demonstração. Também aqui uma questão da Diolinda Domingues, em que pergunta se é possível ter não conformidades de auditorias internas, auditorias externas e outras. É possível fazer a distinção entre elas. Sim, aqui a parametrização é feita pelo cliente. Portanto, aqui a alocação aqui de não conformidades ou tanto das auditorias internas ou externas é parametrizado, é definido pela organização. Portanto, é possível sim aqui alocá-las e fazer a distinção entre umas e outras. Tenho aqui mais uma questão da Patrícia Baltarejo, em que questiona se é fácil fazer a transferência, transferir os registros que já tem no sistema. Sim, isso aqui o que nós iremos agilizar é na altura da implementação. O que nós iremos fazer é migrar com a vossa, neste caso com a ajuda dos nossos consultores. Portanto, fazemos a migração de todos os dados, todos os registros que estejam no vosso sistema e transferi-los para o QMS Hightech. Tem aqui uma questão da Carolina Magalhães, em que pergunta se existe a possibilidade de visualizar todo o histórico. Sim, conseguimos ter aqui acesso a essa informação, portanto, saber desde a inserção e ao estado e das constatações, conseguimos ter acesso a toda essa informação. Tem aqui uma questão também, novamente, da Diolinda Domingues, que questiona quando detectada uma não conformidade, devemos fazer a avaliação do impacto no trabalho realizado. Consegue-se saber qual o trabalho efetuado para o cliente relacionado com esta conformidade? Lá está, todo este trabalho tem que ser registado para depois conseguirmos avaliar o que foi feito ou não. Portanto, aqui nós vamos associar o trabalho à não conformidade e depois vamos conseguir avaliar e medir o que foi feito. Temos, por exemplo, aqui no LIMS, isso é automático. Aqui o que temos de fazer é ir colocando e ir avaliando o que foi feito. Temos aqui também uma questão
da Luísa Matos, que pergunta se é possível ter uma noção da ordem da grandeza dos custos da aplicação. No nosso site, no QMS, do QMS Hightech, tenham lá está, é possível ter uma noção. Aqui falamos sempre de três planos, portanto temos o Essentials, o Standard e o Premium, em que este módulo de não conformidades é transversal aos três planos que falei agora, mas sempre a partir ou desde 100 euros por mês é possível ter o QMS Hightech. Tenho aqui uma questão que foi feita pela Carolina Magalhães, que questiona em termos de Word, Excel, PowerPoint. Não entendi a questão que faz. Também dar-lhe a indicação, havendo alguma alocação ou sendo necessário alojar documentos, podemos sim, na nossa gestão documental, ter todo tipo de documentos, portanto, desde Words, Excels a PowerPoints. Também, não sei se seria essa a sua questão, existindo a possibilidade, conseguimos, sim, exatamente, como a Cristina está agora, como a Carolina está agora a indicar, é possível transferir os ficheiros, os registros nesse tipo de formatos. Também agradecer aqui à Cristina Caiado Rocha, aqui este agradecimento e também por ter assistido a este webinar. Aqui uma questão também um pouco à semelhança do que foi respondido há pouco do João Guimarães, em que pergunta em que plano se encontra este módulo. Como indiquei anteriormente, existem três planos, portanto o Essentials, o Standard e o Premium, e aqui falamos de um módulo que é transversal aos três planos, em que temos desde a partir de 100 euros por mês conseguimos ter o QMS Hightech. Não existindo mais questões, vou encerrar este webinar, agradecendo desde já a vossa presença e a vossa participação. Espero que tenha sido esclarecedor e que tenham ficado com curiosidade para saber mais sobre o QMS Hightech. Podem consultar o nosso site, as redes sociais, ou entrar em contacto comigo ou com a Diana. Obrigado e espero-vos nos próximos webinars da Ambidata. Um bom dia.